Bom dia, meus amigos tricolores, boa semana para todos. Hoje, 8 de abril de 2024, agora são 8 horas e 33 minutos. Meu bom dia a todos vocês que acompanham aqui o canal Alma Tricolor. Gente, hoje venho falar de um assunto, não querendo ser repetitivo, mas eu vou fazer um resumo aí de tudo que está acontecendo no São Paulo e de quem é a responsabilidade por esse trabalho pífio que está acontecendo em relação à equipe de São Paulo. Vejam bem, eu tenho ouvido aí, e até eu disse aqui que estava ouvindo aí vários youtubers, vários jornalistas dizendo que me parece que o Muricy está condicionando sua permanência no São Paulo à permanência do técnico Carpini, porque teria sido um dos envolvidos com maior força, com maior ênfase na contratação e na aposta no treinador Carpini. Olha, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se não passa de uma especulação, eu não sei se isso é mentira. A verdade é que nós temos isso daí, né? Inclusive nas redes sociais aí tenho observado alguns youtubers de renome comentando esse aspecto aí. Bem, se é verdade ou se é mera especulação, eu já não sei. O que eu posso avaliar de tudo é o trabalho do Carpini e avaliar do que eu conheço à distância, do que eu conheço de longa data, que todo São Paulino conhece, sobre o Muricy Ramalho e sobre como tem sido o desempenho do comandante, do presidente Casares no São Paulo. Bom, de antemão quero dizer que o Muricy eu considero um cara por demais honesto, um cara que só quer o bem do São Paulo, um camarada que tem opiniões firmes, seguras, porém sempre honestas, né? Então, a gente tem essa visão do Muricy, tanto como jogador de futebol, tanto como treinador do São Paulo e tanto como comentarista esportivo que foi da Sport TV. Essa é a visão que fica sobre o Muricy. Um camarada sincero, honesto, trabalhador por demais e um cara que quer o bem do São Paulo, e ele é realmente um baluarte do São Paulo, uma das rochas, né, do São Paulo, daquilo que mantém o São Paulo vivo, e o espírito São Paulino parece que impregna realmente esse cidadão de bem. Eu tenho como um cidadão de bem. O presidente Casares, que eu também não conheço, assim, de estar pessoalmente todo dia, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo dentro do clube, dentro do Morumbi, numa oportunidade, numa roda de amigos, talvez nem se lembre da minha cara e da minha presença, né? Mas pelo que eu ouvi dele na oportunidade, ele não era nada, isso já faz uns 15 anos, acho que mais até, me parecia um cara super legal, um cara do bem realmente, preocupado com as coisas. Hoje, analisando pelo que exaure, né, pelo que sai nas redes sociais, pelo que sai na TV, nos jornais, enfim, o que a gente apanha aí do jornalismo, aí, o que a gente faz aquela coleta, analisando isso e analisando os amigos conselheiros que a gente tem, com os quais conversei bastante essa semana, longamente, né? Analisando tudo isso que está acontecendo aí, eu chego a uma conclusão, fazer um resumão a respeito disso aí. Primeiro, o Casares tem sido um bom presidente para o São Paulo. Tem sido. A gente tem que ser correto. A gente se lembra bem do Leco, como nós viemos, e do último mandato do Juvenal, né? Então o Casares, que eu, no começo, achava que seria um bom presidente, de fato está sendo, se bem que o início do seu mandato, ele demorou um pouco, eu sempre digo isso, para trocar o Diniz. Deveria ter trocado, que eu acho que nós garantiríamos aquele brasileiro. Mas de lá para cá, me parece que lentamente, ou até não posso avaliar bem a velocidade,
tem recuperado as finanças do clube. O São Paulo voltou a ganhar títulos. O São Paulo hoje tem um elenco bom, não podemos dizer excelente, porque há outros elencos muito mais categorizados no Brasil, mas me parece que está fazendo um belo trabalho. Como eu também é contra a adoção de SAF no São Paulo, eu não acredito em SAF no futebol, porque a gente tem um clube do coração e ninguém vende o coração, né? Começar a deixar a SAF entrar, se perde o elo de torcida e clube, aquele elo emocional, porque a presidência do clube, os mandantes do clube vão deixar de ter esse caráter emocional em relação ao clube. As pessoas criticam porque os conselheiros dão palpite, porque é amador, porque é isso, porque é aquilo, mas é esse amadorismo que eu gosto no futebol, tá? Tem que ter o palpite de todo mundo participar, porque é daí que nasce o amor pelo clube. Porque a gente só se lembra daqueles conselheiros que tentam tirar alguma vantagem ou tentam aparecer, né? Mas a gente esquece daqueles conselheiros que doam a vida a favor do clube, né? Então eu também sou contra a SAF, como ele. De outro lado, o pessoal também diz que o Casares gosta de aparecer, que ele é modinha, que ele está nas redes sociais. Gente, cada um tem uma maneira de ser, né? Eu particularmente gosto do trabalho que ele está fazendo. Não concordo em relação ao técnico Carpini. Acho que não era a hora do São Paulo apostar. Depois que conseguiu montar um bom elenco, depois que conseguiu ganhar um título, quebrar o tabu lá no campo do Corinthians. Eu não atribuo isso de forma alguma ao Carpini. Todo mundo atribui ao Carpini, não. Isso daí não foi nada do Carpini. Isso daí quem montou isso foi o Dorival. Todos os méritos para a quebra do tabu devem ser dados a quem de direito, que é o Dorival, ele que montou a equipe, né? Ele que ganhou o título lá da Copa do Brasil, e dali para frente que o São Paulo começou a se fechar de fato mesmo, né? Também da Supercopa, que eu não considero nada extraordinário, um jogo só, também veio do trabalho do Dorival. Não vejo méritos do Carpini aí, acho até que, né, estão passando o mérito para o Carpini sem merecimento. Ele não tem merecimento nisso daí. Ah, mas ele que estava de técnico. Sim, mas quem montou tudo isso foi o Dorival. Então, os méritos são do Dorival. Então, se tenho essa sensação, há pessoas que não gostam do Casares, tudo bem, tudo bem. Eu gosto da administração, gosto do pensamento de não querer uma SAF dentro do clube, gosto dele ter sido torcedor, porque eu o conheci assim como torcedor. Muricy, sempre um cara que defendeu o São Paulo, um cara, como já disse, muito honesto, né? Eu estou vendo essa conversa aí de que talvez o Muricy saia se o Carpini for dispensado. Olha, eu não sei se acredito ou não acredito. Como o próprio Muricy diz, a instituição sempre é maior que qualquer pessoa, até que o presidente. Então não é para que se tenha essa situação aí colocada neste ponto. Eu acho que se o Muricy, com todo respeito, estiver fazendo isso, Muricy, você está equivocado, né? Você está equivocado. Porque, em primeiro lugar, vem a instituição sempre. Eu não gostaria que você saísse do São Paulo, né? Mas, caso você insista em pôr a tua opção, né, a sua escolha em primeiro lugar, a sua aposta em primeiro lugar, o São Paulo não pode estar à mercê de uma aposta. Acredito que não, tento acreditar que você não pense assim, né? Acredito que não. Como acredito também, esse é meu pensamento, que o São Paulo não era o momento de ter apostado. Ele entrevistou outros técnicos, o Caçapa, como disse o próprio presidente do clube, o Caçapa, agora me fugiu a memória aí, Pesolano, enfim, entrevistou outros, e o Zebeldia, que havia sido campeão sul-americano, eles não conseguiram entrevistá-lo porque ele queria conversar sobre dinheiro, sobre se havia uma proposta, porque ele estava no período sabático. Bom, tudo bem, né? A gente entende, eu não sou a favor dessas entrevistas, eu sou contra essas entrevistas. Entrevista é para quando a gente vai contratar
um candidato à vaga de emprego, né, desconhecido. Um camarada que não tem ainda experiência suficiente ou que talvez não se encaixe dentro do perfil que a gente procura de treinador. Qual o perfil do Carpini, né? Não se sabe qual o perfil do estilo de jogo do Carpini, qual o perfil dele, como o que ele mais gosta de jogar, não se sabe. Agora, um grande clube, um clube campeão do mundo, precisa de um treinador, e eu repito isso sempre, sem qualquer dúvida, que não pairem dúvida, com experiência comprovada, com nome comprovado, que o elenco o respeite acima de tudo. Elenco tem que jogar futebol. E o treinador avaliar o elenco e colocar os melhores em campo. Ah, mas não se respeita a vontade dos atletas? Vejam bem, o atleta é contratado e ganha bem, muito bem para jogar futebol. Ganha demais até. Acho que perto dos trabalhadores brasileiros aí que formam a massa trabalhadora, eles ganham muito bem. Sei que existe o fato de que a carreira deles é curta, mas muitos deles ganham para sobreviver o resto da vida dignamente, todas as gerações que vierem dele aí, se não fizerem besteira, né? Porque filhos a gente nunca sabe como é, né? Então, eu vejo esse aspecto aí que os jogadores podem opinar, sim, colher uma opinião como subsídio para a diretoria, né? Mas não que eles tenham que ser o fator determinante para que se contrate alguém, porque senão ele passa a ser o patrão, ele vai dominar o treinador vai ficar com medo deles, né? Então, isso é um aspecto que precisa ser examinado no São Paulo. Lembram-se do que deu trazer o Diniz a pedido dos jogadores? Não fomos parar em lugar nenhum. Bem, então, colocado tudo isso aí, o que nós temos? Nós temos um treinador. A gente examinando hoje o que está acontecendo com o Carpini, facilmente a gente nota que ele é um moleque perdido. Perdido. Ah, o Muricy quer segurar ele, porque o Muricy foi ensinado pelo Tele Santana. Oh, mas venha cá, venha cá. Se o Muricy estiver pensando assim, eu não acredito que ele pense assim, ele está tratando uma coisa que aconteceu com ele como se essa coisa tivesse que acontecer com o outro. E de fato não aconteceu, porque o Muricy ficou ao lado do Tele Santana muito tempo como auxiliar técnico. E depois dirigiu até o Expressinho, que foi campeão da Conmebol, e já estava ao lado, sendo orientado pelo Tele Santana em campo. Estava em campo sempre ali, para substituir o Tele. Depois ele saiu, voltou para o São Paulo, dirigiu o São Paulo, saiu, voltou e fez muito sucesso. Foi um grande treinador, não tenho dúvida do grande profissional que ele foi e da correção de sua carreira. Sempre foi um cara muito honesto. Agora, o que acontece com o Carpini não é isso. O Muricy, primeiro, não está mais em campo. Não está ali ao lado dele no banco, como o Muricy ficava com a pranchetinha lá, que eu me lembro muito bem. O Muricy não convive sintomaticamente, diariamente, o acompanha em todos os lugares. O Muricy não palpita sobre o time, ele já mesmo disse isso, se bem que eu ouvi ele dizendo que o Rêmis Rodrigues ia jogar, né? Então vejam só, esse aspecto aí é muito sério, porque a gente está começando a entender que o Muricy está dando um ou outro pitaco, porque acho que foi uma exigência da diretoria de que o Rêmis fosse colocado para jogar, e eu entendo e acho certo, porque isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando não fosse. Nós estamos num momento agora, que é um momento sensível para o São Paulo, um momento muito perigoso e sensível para o São Paulo. O Campeonato Paulista já foi perdido, né? A Copa Libertadores da América, se nós continuarmos com o Carpini, quase que certeza que nós vamos ficar atrás do Tadieres e atrás do, acho que é Barcelona, do Equador, né? Acho que é Barcelona. Se não for, me perdoe. Então nós vamos acabar saindo dessa competição. Outra coisa,
disputar 2 ou 3 competições ao mesmo tempo, desse nível, nosso menino medroso aí, o Carpini, que demonstra isso nas entrevistas, nunca conseguiu fazer em outra equipe, nunca dirigiu uma equipe da Série A. Então, como é que ele vai ter experiência agora para dominar esse time em 3 competições, para conseguir levar a bom termo isso? Então, tenho a impressão que, e eu tenho consciência disso, nesse momento, cumpre a diretoria do São Paulo vir a público e dizer assim, ó, o Muricy dizer, eu vou assumir esse treinador, aconteça o que acontecer, ele está mantido. Não importa que o São Paulo perca a Libertadores, não importa que o São Paulo perca o Brasileiro, ele vai continuar aí, nós estamos mantendo ele. Se isso é verdade. Não acredito nisso. Mas se for verdade, ele tem que fazer isso. E o Casares endossar tudo isso, como o presidente que é da equipe. E eu não estou vendo isso aí. Eu não estou observando isso aí. Então, no meu modo de pensar, o Carpini está na corda bamba, ele está a 1 centímetro de tomar um pé na bunda do São Paulo, merecido, merecido. Por quê? Em entrevista de candidatos a emprego, candidato a qualquer coisa, posteriormente, quando a pessoa é contratada, se passar na entrevista, tem um período de experiência de 3 meses. Agora, num clube como São Paulo, esclarecer, não são 3 meses, tá? São 90 dias que podem ter uma renovação dependendo do espaço de tempo que quiser. Você pode fazer um contrato de 45, mais 45, de 30, mais 60, de 60, mais 30, mas desde que não ultrapasse os 90 dias. Isso aí nós temos aí, na iniciativa privada, aí, nós temos aí qualquer regime CLT que você encontra aí nas empresas, né? Mas no São Paulo, um time como o São Paulo, que a hora que consegue voltar a ter alguma glória, voltar a fazer seu torcedor que comparece, que é quem mantém esse clube sempre vivo, essa chama ardente que o São Paulo tem, a hora que consegue fazer isso, colocar um camarada para fazer experiência, né? Porque faz a entrevista e tem experiência, né? Não dá. Então colocaram direto o cara. Né? Vai fazer experiência nesse momento? Ah, não gostei, vou trocar. Tá aí, tá enroscado aí. Então foi uma aposta no momento errado, feita, que não deveria ter sido feita a aposta. E eu sou contra essas entrevistas para um time como o São Paulo. O São Paulo não tem que procurar um técnico para ele vir fazer entrevista para ver como é que ele joga, o que ele pretende. Não, não. O São Paulo tem que fazer tratativas. Tratativas. É ligar para o empresário do camarada, falar com ele, olha, nós estamos querendo iniciar as tratativas com esse seu pupilo. Será que você poderia falar para o seu representado entrar em contato com a gente, ou dava para a gente marcar uma reunião, ver um lugar para a gente marcar uma reunião, para que a gente possa apresentar nossa proposta para ele, ver se ele tem uma contraproposta, o que ele pretende, se ele tem interesse. Isso é que precisa ser feito. Isso. Então, o Zabel Dia, que quis saber da proposta, e o São Paulo ficou de biquinho, não tem sentido, né, gente? Não tem sentido ficar de biquinho com o Zabel Dia. Por quê? Porque ele é um técnico vencedor e a gente precisa de um técnico vencedor. Eu estou vendo o pessoal falar aí agora do Filipão. Vão fazer entrevista com o Filipão? Vão lá fazer entrevista com o Filipão? Vocês acham que o Filipão vai se submeter a uma entrevista para ver se ele é aprovado? Ou ele vai querer fazer uma tratativa? O São Paulo não precisa de treinador que venha fazer entrevista. Senão eu me candidato, faço um esquema de jogo aqui qualquer, escuto aí muita coisa a respeito de futebol, vou lá e me candidato a treinador. Daqui a pouco eu sou treinador também, né? Não é assim, gente. Não é desse jeito que funciona. Agora, a gente fica ouvindo aí, como eu estou ouvindo. Se eu entendi bem, foi isso aqui. Eu até anotei aqui, né? Essas entrevistas coletivas enfadonhas do Carpini. Esse é que eu estou... quanto mais se perde, mais perto se está da vitória. Quanto mais se vence, mais perto se está da derrota. Olha, acho isso de uma, sabe?
tem uma coisa absolutamente sem sentido, uma coisa absolutamente ruim para uma equipe se o treinador pensar assim. Porque no futebol, como em todo esporte, o que se procura fazer é vencer, é competir. Em primeiro lugar está a competição. Se perde hoje, já tem que estar pronto para tentar vencer amanhã. E tentar vencer novamente, e melhorar e treinar mais, e buscar meios de vencer. Não achar que somente jogando, vou perdendo, que eu estou perto da vitória. Não dá, né? Isso é um pensamento retrógrado, um pensamento de quem não avaliou bem a situação. No esporte, o que a gente tem que falar é o seguinte: é vencer e vencer. E se perder, estar pronto para vencer amanhã de novo. Partir para vencer amanhã de novo. Então, não é assim. Agora, eu não sei até quando a gente vai suportar ver essas entrevistas desse cara que é um bagre ensaboado para a entrevista, né? A gente notou, vê a entrevista dele, ele foge de toda quanto é questão. Ele foge, ele escapa, ele não dá resposta para as questões. Ele não dá respostas. Ele está perdido no São Paulo, está começando a sentir que não há o respaldo também prometido, porque a própria diretoria acho que está procurando um meio, o Casares está procurando um meio de sair dessa enrascada que ele mesmo criou. Não era o momento oportuno, errou, Muricy também errou de bancar desse jeito esse cara nessa hora, nesse momento sensível para o São Paulo. E o mais certo, sabe o que é? Falar para vocês, é dispensar esse sujeito. Ele não tem culpa de nada que aconteceu, é pedir desculpas para ele do que está acontecendo, do que fizeram com ele, né? É pedir desculpas e dispensá-lo. Dispensá-lo e Casares e Muricy virem a público e dizer para os torcedores que estão lá sempre pagando para assistir isso aí, estão lotando o estádio, ajudando o clube, dizer para os torcedores: desculpa, gente, nós cometemos um equívoco e vamos dispensar o Carpini, que tentou colaborar, mas não é o que a gente esperava, acho que não está dando certo, infelizmente, mas vai servir de currículo para ele, para a carreira dele. O São Paulo, infelizmente, nós erramos. É isso, né? É o momento agora para fazer isso. Ou vai se esperar perder a Libertadores da América, ou vai se esperar entrar numa zona de rebaixamento do brasileiro, para já começar assim, ou se esperar ser eliminado antecipadamente quase da Copa do Brasil, porque o que a gente vê aí não dá para ter fé em nada. É isso, gente, um grande abraço para vocês, desculpem ter me alongado, mas eu precisava falar a respeito disso, de tudo que eu estou ouvindo, de tudo que eu vi aqui, tá bom? Grande abraço a vocês, boa semana, vamos esperar que a coisa ande bem, né? Tchau!